Você Então, quer abrir? Marcinho, Fala. eu vou abrir falando da felicidade, Marcinho, de a gente poder conversar com você, né? Dentro dessa coisa horrível toda que estamos passando, desse confinamento. Isso é uma das coisas bonitas, né? Que a gente está tendo tempo de parar e poder registrar parcerias tão preciosas, né? Como a que tivemos com você e ainda temos, né, Marcinho? Então, queria apresentar aqui para quem estiver assistindo essa série, que esse é o Márcio Medina, é um dos cenógrafos, figurinistas mais importantes do Brasil, quiçá do mundo, né? Um Mentira, gente, grande mentira. artista. E foi lindo hoje, Marcinho, eu relembrar um pouco assim, a sua trajetória e pesquisei o seu início de carreira. Você está no Ah, teatro, é? né? Porque você, né, é arquiteto, mas você está no teatro desde 1976, né, Marcinho? São É 46 para matar esses anos de historiadores, né? teatro. Maravilhoso, isso é maravilhoso. É. Eu lembro, né, e pensando nisso, assim, na sua história com o Galpão, você é o namorado assim que teve mais tempo de caso com o Galpão, sabia? Você fez 4 Nossa, espetáculos com o Galpão, 4 parcerias, 4, né? 4. A gente tem E eu uma morro de história, ciúme até hoje. a gente tem uma história, a gente tem uma história longa, né? Tem Assim, ó. mesmo, e linda. Então, eu queria te agradecer por essa conversa hoje e te dar boas-vindas a esse bate-papo, brindar, saudar Baco, Obrigado. viva o Vamos para teatro, frente. viva a Saúde. gente Primeiro, ter te saúde de encontrado, todos. né? É. E Paulo André, quer fazer algum movimento de abertura aí? Não, primeiro agradecer o Márcio estar aqui com a gente, antes de mais nada, de ter esse tempo, de se dispor a bater um papo e a produzir material com o Galpão nessa fase, que eu espero que seja uma fase, né, que a gente está atravessando. E agradecer também, né, aos nossos patrocinadores, né, que é a CEMIG e o BV, o Banco Votorantim, que permite que a gente esteja em casa e que a gente esteja aqui hoje com você. Então, queria E começar produzindo. agradecendo, né? E não sei, Márcio, assim, a gente fica curioso com tanta coisa assim, em relação à vida dos artistas, né? Que não sei se seria, Inês, se seria legal se o Márcio pudesse começar a contar para a gente de um pouco assim, de onde ele nasceu, um pouco da infância dele, e como que a arte chegou na vida dele, e, né, Márcio, e como nesse comecinho aí da sua vida lá para trás, quais foram as suas influências assim primeiras, né? O que te influenciou para escolher essa carreira tão bonita? Então, nossa, Paulo, arrasou. É, eu primeiro queria agradecer muito o convite do Galpão, que é um grupo que realmente é do meu coração e da minha história, e onde eu tive um acolhimento desde que fui trabalhar com vocês, que eu nem lembro que ano era, no partido. E lá, 99. quanto? 99? 99. Uia. E lá eu Encontro encontrei você, tenso, né? né? Encontrei vocês, encontrei essa disposição, essa abertura artística, essa generosidade, essa entrega que eu acho que só os grandes artistas têm, sabe? O que eu estou falando é de vocês e é o que eu sinto, e eu acho que qualquer diretor, qualquer ator, qualquer pessoa, qualquer técnico que tenha se aproximado do Galpão, tenha trabalhado, pode me ajudar nessa mentira.
eu não sei, essa coragem misturada com generosidade, com entrega, com inquietação, é, resultam em trabalhos incríveis, em belos trabalhos, até quando vocês erram. É incrível, né? Eu tenho, eu tenho muito orgulho de ter participado, ter 4 espetáculos com vocês. Para mim é um motivo de grande orgulho. Eu espero ter participado de alguns acertos, não só dos erros. Mas Todos eu, acertos. mas eu queria dizer para vocês, Paulo, respondendo um pouco sua pergunta, é assim, eu nunca me conformei muito com a realidade do meu entorno, sabe? Desde criança. Desde 6, 7 anos. Então, eu desenho. Eu sempre desenhei, eu acho que para fugir um pouco dessa realidade que me cercava, assim. E eu tive uma grande sorte de ter um vizinho que tinha um estúdio de arte. Ele tinha um estúdio de arte pequeno, que tinham 3, 4 ilustradores, e esse estúdio de arte atendia agências de propaganda. Então, para dar um Isso aí em salto. São Paulo, na Moca? Isso aí na Moca? Não, não, não. O estúdio era no centro de São Paulo. Aham. Eu morava, nasci na Moca e morava na Você nasceu Moca. na Moca, né? Eu sou filho de De imigrantes. imigrante. Meu pai é Espanhol, espanhol. né? Era um bairro extremamente operário e de imigrantes, né? Italianos e espanhóis, basicamente. Então eu tinha uma infância divertida, porque tem essa coisa italiana, tem essa coisa que é muito divertida, tal, não sei o quê, mas muito difícil, porque quando eu tinha 9 anos de idade, foi 64 e teve o golpe, né? E eu vi muitos amigos, vizinhos, alguns porque até já conversamos um pouco disso, né, Inês? Alguns É. até porque fazem parte do Sindicato dos Operários, ou porque tinham um livro russo em casa, um Dostoiévski em casa, desaparecerem. Tenho família desaparecida durante. Então eu desenhava muito para, acho que para escapar disso tudo, sabe? E fui trabalhar nessa agência, nesse estúdio. Aprendi muita coisa lá e, para dar um salto, com 20 anos, eu já fazia direção de arte em algumas agências de São Paulo. Trabalhei bastante com publicidade no começo. E quando eu tinha 23 para 24, eu me formei em arquitetura. Aí, para desgosto da minha família, eu fui assistir um ensaio com um amigo meu de um espetáculo que chamava-se Macunaíma. Pois é, nesse ensaio, assim, eu já tinha visto o Balcão, já tinha visto alguns espetáculos bem interessantes, fortes, mas que Macunaíma era a história do país, né? A história do nosso caráter, da nossa identidade. E eu fiquei muito impressionado com Macunaíma porque o teatro para mim tinha, apesar desses espetáculos mais assim, que estavam despontando, o espetáculo para mim tinha uma coisa clássica, tinha uma coisa, enquanto cenógrafo, enquanto quase ilustrativa mesmo no teatro. E quando eu vi Macunaíma, que o Antunes me fez ver que uma folha de jornal no chão de um palco nu podia ser uma ilha, mudou minha cabeça em relação ao teatro e à estética A e a representação. imaginação. A imaginação que veio a partir daquilo. E o espetáculo era para ser imaginado, os espaços eram criados com os corpos dos atores, todo mundo sabe um pouco o que foi o Macunaíma, né? Bom, eu viajei 5 anos com eles, larguei tudo, imagina a cara da família, né? Aquele inferno para formar o filho, e eu larguei tudo e viajei 5 anos pelo mundo. Mas, Marcinho, Com- então deixa eu só te interromper. Você Pois, não participou do processo de criação de Macunaíma, você foi não, capturado por Macunaíma e entra depois que está pronto? ele estava pronto e eles estavam já em condição quase de viagem, já tinha uma viagem agendada para a França no começo, Hum. e o Naum Alves de Souza, que era o cenógrafo, me aproximei dele e fiquei fazendo assistência para ele. Ah, Então, nas viagens, eu trabalhava nessa função.
Macunaíma era uma saga de 5 horas, né, de duração, 5, 6 horas de duração, né? Vocês chegaram a ver? Vocês têm idade? Não, né? Não, eu não vi. Eu não Você não viu? vi também, mas Não, né? parece que se apresentou aqui no Festival de Ouro Preto, né, o Macunaíma, mas Isso, eu não isso. tive essa oportunidade. Eu vi imagens depois. Entendo. Então, Isso era o quê? 78, 78 79? estreou. 78 estreou no São Pedro, no Teatro São Pedro, em São Paulo. Aham. Isso já era 80, 82, eu acho, quando a gente já começou a viagem, né, que fez a carreira aqui no Brasil, foi para o Rio de Janeiro, bom, e de lá a gente foi para o mundo, assim. Viajamos 5 anos, com um espetáculo que durava 5, 6 horas de duração, falado todo em português, e a plateia enlouquecida. Então, eu fiquei vendo a potência de uma imagem, e a potência, né, do teatro quando ele tem essa profundidade, né, quando ele chega nesse lugar. Depois, voltamos o Macunaíma, depois de 5 anos, e eu fiquei 2 anos morando com uma ex-mulher, eu e Cacá, olha a loucura. Ela, Cacá já era meu companheiro, e nós ficamos 2 anos fora. O Juca de Oliveira nos chamou o Cacá e chamou a mim para ajudar num trabalho que era Otelo, de uma criação coletiva. E o Otelo, mas a cenografia era do Flávio Império. Então, eu já tomei outro murro na cara com o Flávio Império, um nocaute, porque o Flávio era um mágico, era uma coisa incrível. Nós fizemos esse trabalho, o trabalho foi bem, e aí foram sucedendo vários trabalhos, né? Aí eu trabalhei, assim, num negócio que chamava 20 anos de teatro, aí trabalhei com Zé Celso, trabalhei com vários diretores. Essa, essa sina, essa coisa de cenógrafo, né? Que pertence a tantos trabalhos exatamente a nenhum, né? Eu frequentei muitos grupos Mas nessa você nunca vida. foi ator, né? Você passou por esse Nunca fui momento? ator. Mas você passou Nunca pela fui ator. direção, Eu sou né? Você péssimo. passou por direção, Direção, né? direção a Isso. gente tá Uhum, começando aham, a brincar um pouco, uhum. assim. Mas assim, ator eu sou muito medíocre. Eu não dou conta, eu não convenço nem minha mãe. Nem das minhas mentiras eu conseguia fazer ela acreditar. Mas, então, aí a gente foi parar trabalhando. Nós fizemos Meu Tio ou Ia ao Aretê, Uhum. do Guimarães Rosa, com o Kaká, num teatrinho na Boca, num puteiro no centro, que era da Anissete Bruno e do Paulo Goulart. Era um teatrinho muito pequenininho, chamava Teatro Paiol. E a gente fez lá às custas e com a ajuda do Paulo e da Anissete, nunca vou esquecer isso. E foi assim, crítica estourou, etc. Foi uma maravilha, mas público nenhum. Então, nós fomos para o Rio de Janeiro, eu era até contra a gente ir no Rio de Janeiro, eu falei, nossa, nós vamos se fuder lá, vamos perder mais dinheiro, vai ser uma loucura. E no Rio de Janeiro ele estourou o trabalho, mas de um jeito impressionante. Ele tomou uma proporção muito diferente. E nós fomos parar na Itália com isso, fazendo Meu Tio Avarete, nesse centro Hum, de sperimentazione e De, ricerca de teatrale de Pontedera. Pontedera. De Ah, Pontedera, que, vocês sabem, né, abriga o pensamento do Grotowski, uhum. né, a filosofia de trabalho dele. E imagina os coió lá no meio, né, Vocês foram dessa. fazer o meu tio lá, vocês fizeram Meu tio lá, dentro do espaço. Ai, que lindo. era Aham, um festival que teve lá e a gente foi lá fazer Meu uhum, Tio e ninguém uhum, entendendo um caralho. Você imagina, né? uhum. Aquele bicho ali, né, falando, naquela língua, né, de Guimarães De Rosa, maravilhosa. Guimarães? Maravilhosa, mas o Kaká criando todos os problemas possíveis nas fronteiras, porque ele tinha uma unha imensa aqui na mão, a barba que ficava enrolando aqui, e as unhas do pé enormes, a gente precisava cortar o sapato, olha que nojo, para as unhas saírem para fora. E ainda o espaço era um chão cheio de folhas e tinha muito fogo e tal.
no meio de pedras, e aí eu falei, Cacá, mas o show de folhas, ninguém vê a porra do dedo, né, a coisa. Ah, mas eu vejo. Então, e aquela unha, a gente cortando o sapato para ele fazer. Bom, fizemos lá e o diretor do centro, Roberto Batti, ficou muito impressionado, claro, né, com o Kaká, e nos convidou para um trabalho, um próximo trabalho lá. E eu fui lá, ele me chamou também, eu fui lá para fazer o Céu por Terra. Que na verdade a gente quando chegou lá, também pisando em ovos, né, falando, meu Deus, né, e chegou lá, a gente começou a trabalhar sobre Dom Quixote, do Cervantes. E criei com o Roberto, foi uma experiência bem difícil, porque o Roberto nunca tinha trabalhado com cenógrafo, detestava, e então tive que romper ainda essa barreira com ele, olha só. Hum. Enfim, e aí eu criei uma arena, uma plaza de touros, uma arena de terra, com toda a estrutura de plaza, com o corredor dos animais, né? Que eram os atores, claro, e o público ficava todo em volta. Era lindo. Quando punha uma luz naquilo, era uma loucura, era lindo aquilo. E nós ficamos nos debatendo lá 2, 3 meses e o negócio, os atores girando naquilo, o negócio não ia e não foi. Chamamos o Grotowski para assistir ensaio e para conversar com a gente, e ele disse que o último trabalho que ele tinha feito na vida era Apocalipse com Figuras, o último trabalho de teatro. E ele tinha que estrear em 6 meses. Ele tinha tudo, material gráfico, imprensa, teatro, tudo agendado, tudo certo, só que ele viu que ele não tinha o trabalho. Ele adiou por 1 ano, ele adiou por 3 anos, ele adiou por 5 anos. Depois de 5 anos, ele mostrou o trabalho, porque ele tinha o trabalho. Aí ele disse pra gente assim: o que eu tenho a dizer para vocês é coragem. O Roberto me olhou no dia seguinte, o diretor, né, que era o Roberto Batti, o diretor do centro também, me olhou, nós desmontamos tudo, jogamos tudo fora e começamos do zero. Eu nunca tive esse tipo de experiência, nem vou poder ter, porque eu acho que aqui, se a gente errar 2 metrinhos de pano, a Gilma é a mais maravilhosa do mundo, é a mais linda, mais capacitada do país. A Gilma do Galpão, né, nossa produtora. E então, eu jogamos tudo fora e começamos tudo de novo. E aí nasceu o Céu por Terra. E eu sou cenógrafo do centro há 34 anos. Eu vou para lá, trabalho, normalmente a cada 1 ou 2 anos, depende das produções. Hoje em dia eles estão ligados ao Teatro La Pérgola de Firenze. Eles subiram, então criaram um grande teatro, porque a gente trabalhava nos galpõezinhos lá da cidade. Eles criaram um grande teatro, tem um grande teatro hoje, que chama Jerzy Grotowski, e, e ligado a Firenze, então tem óperas também que funcionam, tal, né, onde a gente trabalha. E eu fico um pouco nesse vai e vem, quando volto, precisa avisar que não morri, né, reativar tudo, mas eu fico nessas idas e vindas. Numa, acho que na primeira vinda de lá, nós já tínhamos feito o Tio, e já tínhamos feito o Céu por Terra. Eu entrei no galpão. O Kaká me chamou para fazer esse trabalho com o galpão. Ai, se não me chamasse, né? Que foi, claro que vocês lembram muito bem, Paulo, então, maravilhoso, né? Foi o Partido. Quando meu tio regressou a Terralba, eu tinha 7 ou 8 anos. Era tarde, já escuro. O céu estava nublado. Chega de leituras, menino! Há rumores de que seu tio está chegando! Tio! Vamos! Meu tio! Mas jura? Esse é Medado que volta? Não, dizem que ele nem vai voltar mais. Tem certeza? Mas ter sido muito grave. Dizem que ficou partido ao meio. Era um homem inteirinho pra gente. Não só eu, mas como o grupo todo, o partido é para o Galpão. É um divisor de águas. Um divisor de águas, né? Muito. Menos para mim também. E é incrível, né, Marcinho, como
é muito bonito como você trabalha o cenário figurino de uma maneira assim tão vertical, né? Você é um parceiro do ator e do diretor, lógico, assim, mas principalmente do ator quando você é um artista que está ali dentro da sala de ensaio num processo muito vertical com a gente, né? Então, e aí é lindo isso, assim, como você tenta mergulhar com a gente, assim, tudo nasce ali daquele momento do ensaio, né? Realmente É, um luxo, eu né? sou um cenógrafo chato que gosta de ficar no ensaio, ficar vendo. Eu aprendo muito com ator. Eu trabalho pro ator. Antes é metade do que nada do meu menino. Lá, um navio! Ele! Onde? Só pode ser ele! É mesmo Medardo! É a metade de Medardo que voltou! Não há dúvida! É o Visconde que volta da guerra! Preparem a festa! Então, se você não está num ensaio, se você não está presente, se você não está junto, não dá para você ficar em casa desenhando só Sim. e lá Você propor, sabe? Assim, não captura essas fagulhas, não né, de vai junto, criação, né? você não vai junto, sabe, com o trabalho. E voltando para o partido, né? É, aí era uma fábula muito difícil de ser contada, né? Não era ela era muito, tinha muitas analogias, era uma coisa muito, tinha muitas camadas, né? Dentro do trabalho. Eu achei muito difícil. É E porque você a gente lembra? passou também, desculpa, Marcinho, te cortando, Imagina. mas porque, na verdade, o Kaká pediu sugeriu que a gente lesse a trilogia do Calvino, que era O Cavaleiro Inexistente, O Os nossos Bab-el-Nazar, antepassados. Nossos Nossos antepassados. Antepassados. Uhum. Ah, E a nossa vontade, a princípio, era fazer O Cavaleiro Inexistente, né? sei que é lindo. Nós vamos Que é fazer ainda, né? lindo. Vamos Vamos. lá, vamos fazer. Não, as três histórias são encantadoras, né? O Barão Encantador. das Árvores, Calvino, o o Barão das Cavaleiro Árvores. e o Visconde Partido Ah, Então, Almeida. eu acho que o Visconde ficou muito contaminado, o partido ficou muito contaminado de tudo dessa trilogia, né? Então, é, era é, só para pontuar isso. você tem razão. E é isso, assim, que, como o Paulo disse, foi um processo tão incrível para a gente de criação em todos os níveis do que é o teatro, né? Estético, experimentação estética, o subjetivo, né? A gente mergulhou muito para uma outra possibilidade de se falar, né? Através da É. arte. Perdi até a pele. Vocês lembram que eu peguei fogo? Lembro. Lembro, A gente, no meio de uma experimentação, lembra? Com a grande artista Wanda Sgarbi, que era minha assistente, um tanque com álcool explodiu na minha cara. A gente ia fazer uma noiva leprosa e um tanque com álcool Nossa, explodiu na minha cara. Era uma noiva para você, Inês. E nossa, aquela noiva perdi a pele. era para Simone, não era não? Uma noiva Acho para que era Simone. Simone, tem razão, tem E Simone. eu lembro que uma amiga minha que é cirurgiã plástica, Julieta, que te olhou, Ela né? Você lembra, Julieta? Mas demais, eu tenho ela nas Ela é minhas uma orações sempre. querida, Ela me ela te salvou olhou, aquela moça. Ela nossa, salvou. ela foi Eu perdi ótima, a né? pele durante essa explosão Foi um susto. nossa, e depois Foi um ganhei uma pele assim como que nem na fábula, que nem um nascimento, teve a morte e um nascimento assim. É mais ou menos como um processo do trabalho, não sei. O Roberto Batti me ajudou muito depois do espetáculo, a acreditar de novo, a renascer, sabe?
porque foi muito intenso, foi muito profundo, né, gente? Foi muito difícil. O galpão inteiro ali, experimentando. Para mim, um dos processos mais bonitos que eu passei. As páginas dos livros, você lembra dos espaços? As Nossa, páginas dos era, livros eram as estruturas do teatro que elas deslizavam e faziam, criavam outros espaços, é, tudo, tudo movimentado pelos atores ali. Pra cá, sim. Trazê-la pra cá. Pra lá. Passar uma a uma. Como se fossem as páginas de um livro, senhor. Páginas de um livro. E também posso fazer sumir e aparecer objetos e personagens. Personagens, senhor Pedro Brego. E se o senhor quiser, posso deixá-las cair de repente, como se fosse um livro que se fechasse, ou a morte que chegasse, senhor. Medardo! Deixe o seu livro fechado, senhor Pedro Brego, enquanto te faço ver o meu. Medardo! Senhor Pedro Brego! Viu a metade de Medardo por aí? Não, senhor. No meio subiu. Os atores divididos no meio. Puta, o trabalho da Inês, o trabalho do Paulo. Puta que eu pariu. eu lembro que foi numa, a gente estava assim quebrando a cabeça para descobrir uma maneira teatral de partir um homem ao meio. Nós fomos num circo, nós fomos para jogo de espelho, arrumamos atores gêmeos para fazer uma experimentação, foi uma loucura. Aí o Bate foi lá, né, visitar o ensaio com o Cacá. Aí o Bate ficou lá com o charutão dele, olhando aquele ensaio. Aí foi embora. No dia seguinte, Cacá chega e manda todo mundo ia ficar partido ao meio, representando, né, a fábula por metades, e Paulo e Toninho, Paulo e a criança, inteiros. Foi muito lindo, né? Se você virar a metade de você mesmo, e lhe desejo isso, jovem. Há de entender coisas além da inteligência comum dos cérebros inteiros. Terá perdido a metade de você e do mundo, mas a metade que resta será 1000 vezes mais profunda e preciosa. Tem certeza? O partido só me lembra uma frase, uma coisa do Calvino, que fala assim, a mesma dor que sente uma flor, um botão de flor que não conseguiu desabrochar. Quando eu penso no partido, eu tenho essa dor, sabe? Mas tem junto um reconhecimento por esse trabalho muito grande. Mas por que você sente dor de não ter desabrochado? Me conta, assim. Da gente não conseguir fazer mais ele, da gente não conseguir levar ele adiante. Ter feito pouco, né? Nós fizemos 100 espetáculos. Pouco. Eu morro de dó também, morro de dó. Eu acho que é um trabalho que tinha muito ainda a oferecer e aprofundar, sabe? Sim, então porque é um pouco essa dor, sabe? A gente, eu lembro que a gente ficou um tempo, fez uma temporada e depois voltou nas comemorações de 20 anos do Galpão e retomou o trabalho com o Cacá. E é como foi interessante aquele um pequeno distanciamento da temporada de estreia para depois dessa temporada de comemoração, como o espetáculo amadureceu, porque a gente precisava de um certo distanciamento para poder perceber um pouco daquela revolução que tinha acontecido com a gente, né? Sim. Exatamente, Paulo. Assim, a gente fez o espetáculo e a madurez do espetáculo, o que tinha que amadurecer dentro da gente, precisou desse tempo. E quando a gente voltou, ele estava assim, estava incrível mesmo. Incrível. Quando a gente foi para Caracas? Foi Festival de Caracas, foi. O Roberto viu esse trabalho lá, ele ficou chorando a noite inteira com a gente. Ele é um homem muito duro,
muito cético, muito até irônico assim com a vida. Ele ficou completamente emocionado, até porque, como bem lembrou Inês, ele tinha participado muito do. Ele tinha ido no galpão, né? É, E é isso, né? Era uma fábula tão rica de sentidos, né? E ela faz a tanto música. sentido em todos os momentos da vida da gente, né? Essa dualidade do ser humano, assim, e era complexo ao mesmo tempo também era a linguagem estética visual do espetáculo era de uma beleza, parecia-se um grande vento que passava, todo mundo a gente não respirava, não sei se você lembra disso, Não, né, era Paula? uma A gente não saga. parava, era assim, ó, a gente entrava e fazia assim, ó, e acabava. Era uma Era lindo. saga. Era muito lindo. Marcinho, Depois dele, acho que a gente fez o trem, não foi? então, é isso que eu ia Foi, falar, assim, porque como o trem é que... de 2000, de 2000, logo no ano seguinte da logo montagem. que a né? gente fez o trem que também durou pouco. O trem também fez 100 espetáculos. Olha O que trem eu loucura. morro de saudade do trem. Morro também. Eu quero morrer neste palco. Eu não! Senhor Lopes! Sangue! Fui flechado. Flechado! Diferente do senhor, eu quero morrer pegando desse tamadinho fuleiro. Olha, e vou te dizer uma coisa, hein? Falar sozinho leva à loucura. Eu não falo sozinho. Eu só relembro as cenas. E já houve cena que prestasse neste palco? Olha como não, senhor Lopes. Tudo isso aqui tem vida. À noite as vigas estalam, as tábuas do palco rangem. E mais de uma vez, eu vi ali naquele canto o fantasma do diretor Furtado Coelho. Acredita? Acredito. Eu também vejo, durante os espetáculos, muito fantasma. Na plateia. É Era um lindo. trabalho também. Ali, para mim, foi um bálsamo na alma. Assim. Ele foi. O texto do Abreu, a direção do Chico, vocês todos juntos. Eu só tenho lembranças incríveis desse trabalho. E, na verdade, esse trabalho é que me fez entrar no grupo, entender mais o grupo, entrar no grupo mais de outro jeito, porque. A gente, além de tudo, ia para boteco, já ia para o Silvio? Já, lógico. Já, né? A gente já ia para o Silvio, já tinha os almoços, já tinha as brigas, já tinha uma coisa que eu me senti completamente dentro e parte da companhia. Para mim foi o trabalho que mais me fez entrar dentro assim, do trabalho. E depois aquele trabalho era de uma beleza homenagem aos atores, aos artistas, ao Ao público. teatro, né? Era de uma comunhão. Era de uma comunhão, um trabalho que raramente eu vejo, sabe? Eu tenho muita saudade dele. A gente podia pensar nele de novo. Nossa, o trem era assim ovacionado. Você que por deu o nome, onde você que deu o nome, foi. Inês. Um trem chamado Desejo. Eu lembro até Uma hoje. reunião de Tá se camarim, batendo, eu você- lembro. A gente você estava veio. lá e acabou o trem chamado Você veio Desejo. com o nome. Mas Foi isso é lindo. legal, né? Da gente pensar. Né, o trem foi incrível mesmo. E Foi. está falando Foi. da sua, Lindo. do cenário sempre em movimento, né? O dia que você trouxe, eu não esqueço aquela proposta do cenário virar. E aquilo era um choque na plateia, quando a Era. plateia Tão simples, se né? via Mas- dentro do palco ali. Era tão bonito aquilo, né? Como a fênix que ressurge nas cinzas, o teatro volta à cena!
você estava acostumado com o avesso da coisa, né? Então, quando ele virava para dar o direito, né? O que se apresenta, né? Nossa, aí a gente via Forte. o teatro, eles tinham a percepção do teatro vazio, né? Ai, era Que lindo. lindo, E era vocês, lindo. vocês fazendo de costas para a plateia, assim, Isso era muito legal, né? era Porque muito parte legal. do espetáculo era feito de costas para a plateia, né? Quando a gente E, estava... e quando virava para a plateia recebia a gente ali no colo, né? Então, Pois é. Aí, O trem era de uma e comunidade. isso. é lindo porque você fez dois trabalhos lindos no mesmo espetáculo, né? Porque tinha um espetáculo de teatro e tinha um filme que Ai, é fazia verdade. parte E dentro do tinham filme. três, Paulo Com Maria André. Padilha. Eram Maria três Padilha. espetáculos que teve o filme, a companhia e o espetáculo da companhia. Ou seja, o Marcinho fez três Que era no Giro. figurinos. Que era Isso, no no Giro, aí Giro era você- era o espetáculo da companhia. Era lindo. Eu lembro quando a gente foi fazer o filme que a gente chamou o galpão, lá o espaço que a gente trabalhava, de Projeca. Lembra? Maravilhoso. O Eduardo Moscovis, né? Pô, dois atores. O Tim Rescala. O Tim Rescala. Ô, Nossa. gente, esse o Cacá, filme, né? esse O O Cacá de filme, Cigana. O Cacá de Cigana. Cacá fazia Madame Madame Zoroastra. Zoroastra. Ai, era muito Quanta bom. coisa boa. Que legal. Foi um Depois- processo colaborativo, né? Intenso, assim. Foi também uma experiência bem nova para o Galpão, porque o Chico trouxe esse processo colaborativo que estava rolando muito em Santo André. Então, ou seja, os personagens todos nós que sugerimos, aí daí que foi vindo a dramaturgia do Luiz Alberto de Abreu, foi um processo muito lindo também. Lindo, lindo, com afeto, foi uma coisa, né? Eu lembro que o Arildo veio reclamar comigo, dizendo assim, porque quando tem esse giro, quem girava eram vocês, claro. E Arildo, você imagina, veio reclamar comigo. Medina, então me arruma um macacão, porque onde já se viu o dono da companhia Girando, Sandoval. virando cenário, como pode? Maravilhoso, Arildo maravilhoso. A lógica do produtor, vai. Né? Depois a gente foi pro Tio Vânia, não foi? A gente foi pro Tio. Eu tô de partida, mãe. É claro, você tá sempre indo embora. Sua mãe que fica aqui jogada às traças, sozinha. Eu tô doente, mãe. Eu vou morrer. Tio! Glória, Pátria, Filho, Espírito Santo. Sicut erat in principio, et nunc et semper, per omnia saecula saeculorum. Amém. Tio! Tio ainda sobreviveu por uns 7 dias, os quais usou uma semana inteirinha só pra sacanear os mais próximos. Arrepende-te, filho. Padre, perante o senhor, eu me arrependo de 3 coisas. Daquilo que eu não fiz, daquilo que eu não pude fazer, daquilo que não deixaram que eu fizesse. Mas o Tio foi uma coisa Nossa, incrível o tio também. foi o prazer da linguagem. Nossa, Ali eu me esbaldei, fiquei, nossa. Eu lembro que o Júlio, a única coisa que ele me pediu desde o começo é falar assim, ele falou assim, Marcinho, você vai deixar eles bem feios, né? Eu falei, e eu obedeci. E no Tio Paulo estava como... O Paulo não fez como ator, né? Era O Paulo meu foi assistente tio. maravilhoso. Foi assistente, tive essa honra de ser assistente do Márcio, e foi uma experiência muito rica. Nossa, para mim, assim, foi um curso, né, de cenografia e de figurino, né? A gente ficava o dia inteiro naquele ateliê, e assim, sem ver a hora passar, e uma alegria, um prazer maravilhoso. Olha, o tio me ensinou uma coisa que eu demorei muito tempo para entender, para aprender e para entender, que antes eu perseguia o belo apolíneo, sabe? Sempre. Nas construções, nas cenografias, nas imagens que eu tentava passar e construir, era esse belo apolíneo que me
inspirava e que eu perseguia. E com o tio, eu entendi que o belo não existe sem o feio. Não sei se eu estou sendo claro, mas se você vê uma flor num jardim, ela tem, claro, uma grande beleza. Mas se você vê essa mesma flor saindo de uma rachadura de uma parede, ela te comove. A beleza É adquire poesia, né? ela vira poesia. A beleza adquire um outro sentido, uma outra força, uma outra. E o tio me mostrou isso. Mas isso é uma coisa linda, né? Porque existe mesmo a beleza do horror, a beleza do feio mesmo. Eu acho que existe, né? A beleza do lixo, né? A beleza do lixo, Tudo, acho a que é a beleza. maneira que você olha, assim, é muito útil, é isso mesmo, porque é comovente, né? Ele é tão Né? comovente. É incrível. Inês, o seu trabalho, para mim, só se compara ao do Cacá no Macunaíma, nesse negócio. Eu fiquei completamente enlouquecido. O que era a cena da Teuda te parindo a Inês? O que era Eu aquilo? adoro o tio, é um Houve uma personagem. gargalhada, e ali a gente estabelecia também uma comunhão com a plateia de uma comunicação impressionante. De quem foi a ideia? Hein? De quem foi a ideia? Agora eu vou ter que parir 2! E o nem é meu! Depois desse acontecimento, tio ainda ficou 5 anos, 2 meses e 33 dias dentro do ventre da mãe. Um dia saiu, em parte. Onde fora! Só vim dizer que daqui não saio! Cadê o anão? Devolve! Sei lá de anão! A última vez que vi, tava perdido lá na curva dos intestinos! E é tão atual, né? O tio é tão atual, né? É um espetáculo cheio de sentido social, de abuso de poder, abuso da igreja, da política, da justiça, e aquela Questões criança sociais. ali, as questões sociais estão todas ali, né? Estão todas ali. A criança que nasce sem chance alguma, né? O tio me comove muito, muito, A mim muito. também. Assim, é um espetáculo Eu acho que ele toca carrega uma profundamente. humanidade, uma Sim. coisa linda. Eu não vi com o Paulo, mas tenho certeza Paulo que devia ser. fez. Mas eu fazia idêntico, Maravilhoso. Inês. Ah, é? Maravilhoso. Idêntico, eu imitava ela direitinho. Eu sou Mas muito faz muito bem, agradecida. porque você é inteligente. Eu te juro que eu morri de ciúmes de entregar, mas entreguei muito boas mãos, né? Que eu queria fazer Entregou. o meu trabalho. Paulo André foi maravilhoso, Entregou. assim, fez lindamente. Entregou. Mas é um espetáculo que eu amo. Outra A gente coisa até que a gente estava precisa remontando agora, Marcinho. Vamos né? remontar, pois A é, gente pelo amor estava de Deus. refazendo para estrear agora no segundo semestre com uma estrutura mais Eu sei. simples, né? Você lembra, O né? Júlio me falou. Você ia planejar algumas eu- reformas e tudo, a Isso, gente já estava isso. ensaiando, mas aí tivemos que parar, né? Mas Mas estava nós uma vamos retomar delícia retomar o tio. Ele é uma delícia. E É também muito tem essa bom. saga do herói, tem essa coisa grandiosa, né? O anti-herói, né? Aquele mesmo. final belíssimo, né? É lindo, é muito lindo. Aquele final lindo, né? O inimigo apontou suas armas para nossos corpos vivos e gritou com a fúria e a insolência dos vitoriosos, mas parou para ver a estranha cena de 2 cegos se beijando. O corpo de tio continuou na terra ameaçando voltar. A alma de tio
continuou a vagar à procura de sua consciência. A utopia é os três se encontrarem. E por falar em utopia, depois de desbaratado, o exército de rebotalho e desclassificados ressurgiu das cinzas, que também é sonho e mito, e continuou a vagar pela terra, perdendo batalhas, até a definitiva, que finalmente venceria como sonhou ao seu. Tudo isso é verdade, porque utopia não é lugar no mundo, é lugar na imaginação do homem. A história acabou. Fim! Eu achei muito interessante a sua fala sobre cenários que movimentam, que o tio também tinha um movimento final, né? Além daquelas fugas que o personagem brotava do chão, aquele pano final que desaba, ou seja, era uma estrutura que tinha muito movimento. E aí vamos para o Tio Vânia, que também que é um cenário assim, deslumbrante aquilo, né? E que não para quieto também. Não para quieto. Tá muito... Me deixa! Coisa mais insistente! Até que o tempo não está nada mal hoje, meu caro Ivan Petrovich. Amanheceu sombrio, parecia que ia chover e de repente apareceu esse sol enorme. Você vai tentar, quer dizer, você vai fazer tudo que for possível para que eu e meu marido partamos daqui hoje mesmo. Você me ouviu, Vânia? Olha, o Tio Vânia, para mim, foi talvez o trabalho mais que eu tenho entrado na alma mineira, eu acho. Porque aí a diretora, né, Yara de Novaes, brilhante, inteligentemente trouxe para o quintal dela, o quintal de vocês, o Chekhov, o Tio Vânia. E aquilo deu uma força, uma veracidade para o trabalho muito grande. Eu sou arquiteto de formação, né? Então eu fiquei pensando, como é que eu vou... Era fundamental ter aquela propriedade. É em torno dessa propriedade que surgia todo o conflito. Então, eu lembro da fazenda, né? Então, eu lembro de pensar em arquitetura. Pensei que a gente, na arquitetura, começa com a fundação, com a base, com o contrapiso, depois o piso, e as colunas, que são a sustentação das paredes, os pilares, né? Os pilares. Então, foi um pouco essa onda que me motivou a ter o espaço do Tio Vânia. Porque eu tendo essas colunas e essas pilastras, elas poderiam se movimentar em cena, como se mexiam bastante, né? E criar perspectivas e recortes diferentes do espaço. Então, aí isso foi meio o Tio Vânia. Só que a gente fez um primeiro cenário, acho que eles nem participaram muito disso, já com as colunas, e quando eu fui ver o trabalho em desenvolvimento, né, eu não acreditei. Sabe quando você olha e você vê que é cenário? Nossa, eu fiquei enlouquecido, eu fiquei sem dormir, fiquei chorando, fiquei mal. Aí fui lá e fiquei trabalhando com a Júnia, que é uma artista fantástica. Lá de Itabirito. Ela, maravilhosa. E a gente conseguiu deixar crível, dar credibilidade ao cenário, porque era fundamental, era ele que esses elementos que contavam. Eu tinha que acreditar neles. E ao mesmo tempo ele tinha essa base não realista, né, do cenário. Ao mesmo tempo que ele tinha que ser crível de uma certa realidade, né, ele tinha uma base completamente não realista, porque ele era... Exato.
Eram né? pilastras, colunas, né? Só. Que Mas moviam e que iam transformando em outros cômodos, né? Que ia dando a dimensão daquela propriedade enorme. Exato. Que era o motivo de todo, né, o mote do conflito lá, do trabalho. Eu sou tão apaixonada pelo cenário do Tio Vânia que toda vez que a gente entra em crise financeira, eu falo, gente, vamos Que é fazer sempre. sempre, vamos fazer as 4 peças do Tchekov nesse cenário. A gente já tem um cenário, porque Arrasou. todas as 4 peças do Tchekov, elas giram em torno de uma propriedade, né? Ou seja, aquela casa pode ser qualquer uma das peças. Tem que fazer as 4 que a casa está pronta. Aquele cenário é deslumbrante. Ó, E tem uma coisa também que fomos você para fala... Roma com ele, lembram? Fomos para Roma, ele nos levou. Teatro é incrível, né? E tem uma coisa que você fala sempre, Márcio, dessa coisa de fazer o cenário e o figurino, que quando dá. Né, quando dá e quando, mas todos do Galpão você fez as duas coisas, né? Exato. Isso é lindo, então, e como né? isso dá reforça a unidade estética do espetáculo, né? Dá uma assinatura mais forte para aquilo, né? É que ele fica com a segunda pele, que é o figurino, e fica com a terceira, que é o espaço que a gente pisa, né? Porque você tem essa coisa meio da formação do artista bem, vou dizer, não sei se eu estou certo, mas popular, de que faz tudo, né? E que não é especialista em cenário ou especialista em figurino. Você é um artista que resolve a cena esteticamente, né? E isso envolve tudo que pede. Eu acho que se precisar que você faça uma iluminação, eu tenho certeza que você também é capaz de fazer. Menino, já estou fazendo. Mas direção também. Eu vi agora, né, assim, a próxima estação, que você faz toda uma direção, né, a coordenação daquele espetáculo que é absolutamente... Ô, gente, aí você podia falar um pouco para a gente disso, desse artista múltiplo que você é. Essa multidisciplina. E outra coisa, então, deixa eu colocar um pouquinho mais de ingrediente nessa pergunta, multidisciplina e um artista também múltipla linguagem, porque você trafega entre uma proposta popular, erudita, experimental, assim, com a maior facilidade, né? Você vai... Não sei se é facilidade a palavra, mas você vai, né? Você se entrega. Nesse eu não sei, porque eu acho que, assim, claro que eu parto do que eu penso e do que eu acredito, mas acho que essa multiplicidade se dá muito pelos processos e pelo desenvolvimento do trabalho. Eu não consigo me colocar muito em primeiro plano, sabe? Assim, eu acho que eu sou ferramenta e um ator junto. Então, é nesse lugar que eu tento me colocar e trabalhar. E talvez isso desse um pouco essa coisa múltipla, porque ela atende e ela trabalha e fala junto. Então, se o trabalho está falando uma coisa, eu não quero vir com a minha estética de arquiteto, se não é isso que vocês estão falando. Eu tenho que ter, eu carrego isso está em mim, claro. A arquitetura e a forma Ô, gente, desculpa. Quanto tempo que eu não toco? Eu vou tocar. Eu vou tocar e vou chorar. Chorar como uma tola. Não pode.
Não, a gente estava falando do multidisciplinar, artistas É, e Da isso. multiplicidade, né? É. É, é, mas eu acho que o teatro pede isso, né? Se um artista, se um cenógrafo, se um ator, vocês também têm que tocar, dançar, chupar cana, né? Acho que faz parte, né, do nosso ofício, né? Eu não. Porque eu acho que a gente tem como primeira frente o ofício, o teatro, e não a arte, porque senão acho que aí é melhor você fazer artes plásticas, se expressar de outra forma, né? Uhum. O coletivo Márcio, pede essa multiplicidade, né? você tem experiências assim marcantes no cinema ou na televisão que você tenha Então, feito detesto como... televisão. Eu fui chamado para fazer televisão e não aguentei. Era uma gravação de uma novela e eu saí assim em 2 semanas, porque o ritmo é absurdo e eu não via sentido estar fazendo aquilo, a não ser o financeiro. E, e depois eu fiquei pensando, eu não lembro nenhum cenário de nenhuma novela, de nada disso. Eu acho que é um Aham. trabalho que não, sabe, não sei, eu tenho muito a aprender, eu acho tudo. Agora, cinema é uma coisa que eu estou começando a tentar investigar agora. Aham. Tive um convite da Carla Camurati agora, então talvez a gente faça um trabalho juntos, estamos estudando. E tive muito poucas experiências. Vídeo, eu tive pouca experiência. A minha geração negava um pouco, né? A gente Aham. achava que a arte pura mesmo é a arte, né, do teatro, do palco, né, dessa coisa. Eu, em verdade, com a pandemia e com essa loucura toda, estou aprendendo muito, Aham. muito. Estou sendo obrigado a estudar, né, Inês? Nossa, estamos estudando, né? Estamos tentando. Estamos tendo. É bonito, é É um espaço de importante. investigação, né? Pode É, ser, né? Esse é. momento. Márcio, queria Hum. te perguntar uma coisa, assim, queria que você contasse para a gente alguma experiência, assim, que não seja com o galpão, assim, algo que foi muito provocador, que foi também uma ruptura, um passo a mais, assim, no seu sentimento de artista. Então, cenógrafo passa por várias experiências porque passa por muitos diretores e por muitos trabalhos diferentes, tudo, né? Eu tive uma experiência com a Maria Thaís, porque Maria Thaís também é uma grande companheira minha, trabalho com ela já há muitos anos, sou cenógrafo da companhia, da Balagan, e a gente teve uma experiência, uma das primeiras, que foi o sacromaquia. Uhum, Sacromaquia é desejo de alcançar o sagrado, sabe? uhum, Uma corruptela, uma palavra montada lá do grego do grego arcaico e do latim. Então, é, a gente tinha que montar um... Na verdade, eram histórias de mulheres enclausuradas, de vários períodos, né? Não era de um período único, só até de hoje. Então, eu não sei por que inventei um cubo imenso, de 8 metros por 8 metros, com quase 5 metros de altura, cubo imenso. O público entrava dentro desse cubo e uma das faces do cubo se fechava e enclausurava o público e os atores no espaço. E aí tinham buracos de coisas, de orifícios que eles subiam, trepavam, saíam, eles entravam no seu... E foi um resultado belíssimo. Era uma coisa impressionante, porque a gente criou formas, aí entra a multiplicidade, né, de trabalho, de artesania e tal. A gente criou formas enormes assim, e nas formas eu jogava, porque eu queria essas paredes de taipa, né? Que eram as paredes do claustro. Taipas são essas paredes construídas com dejetos, pedra, folha, galhos de árvore e barro. Concha. Isso, conchas, eles iam condensando e fazendo paredes enormes, indestrutíveis quase. E como é que eu ia reproduzir isso, né, que eu queria? Então, a gente criou
eu criei umas formas, enchia de folha, galho, dejetos, não sei o que, e jogava espuma expandida. Mas quilômetros de espuma expandida, você imagina para preencher tudo isso, esse espaço, essa coisa. Mas ele tinha um resultado tão incrível com a luz e com a força que ele criava, que ele, bom, me levou até Praga para representar o Brasil. Esse foi um trabalho de grande dificuldade técnica, mas né? E um outro trabalho para mim que foi muito marcante foi o BR-3, que foi dentro do Rio Ah, Tietê. Isso foi com o Teatro da Vertigem, né? uhum. A direção do Antônio Araújo, do Tó, e nós ficamos quase 3 anos também num processo. Fomos viajar o Brasil inteiro para conhecer esse Brasil. Tomei ayahuasca, fiquei muito louco, muito chapado, daquilo tudo no Acre a gente tomou direto, uma coisa assim super pura. Tive que tomar 2 vezes, acho que isso me prejudicou um pouco, porque eu tomei um pouquinho lá, uns copinhos assim de Guaraná, né? Tomei um copinho, aí veio o Tó do meu lado e falou, ai, mas assim, você viu isso, você viu aquilo, você não sei o quê, as roupas, e não sei o quê, as bandeirolas, não sei o quê, não sei, ele ficou falando tanto do trabalho comigo, que eu achei que tinha encaretado, que não tinha feito efeito o negócio direito. Aí fui lá e tomei outro. Aí já viu, né, gente? Aí Careca bateu. ficou ali no, na coisa. Mas assim, a gente fomos em Brasília, na Tia Neiva, a gente andou o Brasil inteiro nessa busca, nesse conhecimento, e depois voltamos para o intestino de São Paulo, da minha cidade, que é o Rio Tietê. Ali eu fiquei quase um ano nesse intestino. A gente é outra acústica, você ouve a cidade de outra forma, é uma coisa muito difícil, muito louca, muito incrível. Às vezes a gente estava trabalhando e via passar corpos de animais, cavalos, já vimos gente também, tínhamos que chamar bombeiro, porque é uma coisa, é um espelho preto, você não sabe o que tem embaixo. É uma coisa muito complicada, muito difícil. E o público tinha uma nave, né, para o público, né, uma coisa para o público, e as cenas, a gente fez muito pouco, vocês não devem ter visto. As cenas aconteciam em barcos e nas margens dos rios, e em barcos e em instalações cenográficas que eu criava durante o percurso. Porque percorria quilômetros, acho que eram quase 20 quilômetros dentro do rio, até o final onde era Brasília. Eu sofri o cão desse trabalho, vocês imaginam? Foi uma coisa terrível, desde físico mesmo, com os gases, as coisas que saíam de lá, a gente tinha orientações, tomamos medicação, tudo isso, mas foi uma experiência muito complexa. E o Bernardo Carvalho, que escreveu a dramaturgia, escreveu uma dramaturgia difícil, linda, mas cheia de passado, presentes, etc., futuro, coisa que em teatro é complicado, né, de se traduzir. E a gente ficava lá. Eu lembro que tinha uma cena de uma menina, de um suicídio, de uma menina de 17 anos ela tinha, que ela entrava no rio Tietê, a gente tinha aquelas botas de pescador, sabe, de borracha, que vem até o alto da coxa, né? Ela entrava dentro do rio, e no máximo até o joelho, né? A gente fazia ela entrar lá no começo, e era uma cena de suicídio. Passou o barco e eu vi a Bruna, ela chamava a Bruna, se debatendo na água ali, se debatendo na cena, aí eu já pulei pro barco dos bombeiros, esse barquinho do lado, depois acabou a cena, eu fui até lá, falei, que foi, Bruna? Ela falou, um cavalo enganchou na minha cintura, um cavalo morto, e eu tava Ai, me debatendo para me ai, que livrar horror. a gente passou de tudo. Imagina que Nossa. na estreia nós o final era em Brasília e os bombeiros me avisavam, e avisavam a produção, né, das trombas d'água. Porque às vezes o rio tá tranquilo onde você tá, mas vem da nascente, de outros pontos, vem uma tromba d'água que vira tudo. E os bombeiros avisaram que estava vindo uma tromba d'água. E eu fui falar com o Tó. Era a cena final, eu sei. E ele falou, Marcinho, mas só falta essa cena, são 10 minutos no máximo, estão todos os críticos de Rio, de São Paulo. Falei, Tó, mas a água não espera. Não tem, não tem. Não, 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 já vai acabar, vai dar tudo certo. Bom, eles eram 2 atores, um casal de políticos.
eles entravam sabe esses cisnes bregas Pedalinho. de pedalinho? Eles entravam num pedalinho dentro do Rio Tietê, num cisne branco, e iam andando para Brasília, uma coisa incrível de Brasília que a gente fez, uma instalação incrível sobre Brasília que tinha lá. O primeiro atriz entrou, o cisne fez nhon, aí o ator entrou, o cisne fez nhon, e virou os dois lá dentro do rio. Nossa, até caiu no negócio. Aqui, tenta tirar ele, Marcinho, tenta tirar ele, fala sem isso. Diz isso. É melhor? Melhor. Melhorou. Ótimo. Agora só a gente viu. Maravilha. Então, virou com eles lá dentro do rio. A gente tinha tido aulas já com bombeiros, tudo, em caso de acidente, se a gente caísse para fechar bem os olhos, a boca, não sei o quê, mas você imagina a hora do desespero? Não sei direito o que foi, eu sei que acabou. Eles saíram, os bombeiros foram, retiraram eles de lá, né? E eles receberam muitos aplausos, e eu falei, agora a crítica vai detonar a gente, nunca mais eu vou trabalhar na puta da vida. Não saiu uma linha. E eles foram para o hospital. E tiveram sequelas por um bom tempo. Espero que já tenha passado isso. Então, para mim, foi um dos trabalhos mais terríveis, porque eu tinha muitos técnicos e muita gente sob minha responsabilidade. E com a imprevisibilidade da circunstância que a gente estava. Da água, da coisa, sabe? Em toda a situação, assim. Então, nossa, é um risco, né? O tempo todo, né? Um risco grande, né? Ao mesmo tempo, ganhamos a Triga de Ouro de Praga, que é o prêmio máximo de lá, de cenografia. E não sou eu, o espetáculo, todo mundo foi premiado. E ganhamos um dos 10 espetáculos mais importantes dos últimos anos. Sei lá, uma coisa meio assim. Eu sei que essa contradição, né, que a gente vive, né? A gente se entrega, faz, né, tem a arte e o teatro na frente de tudo, e às vezes esquece até a segurança física, né, da gente. A gente vira um bicho, né? O bicho da arte, ele vai embora, né? Márcio, teve alguma vez, assim, na sua vida que você achou que você ia desistir, que o negócio ficou tão confuso? Várias, no meio de todo o trabalho. Sempre no meio de todo. Mas assim, alguma crise mais brava, assim, às vezes tem uma mais brava. Eu acho que foi nesse próprio trabalho que eu estou dizendo para vocês. Eu queria impedir, queria tirar meu nome, queria parar com esse trabalho, porque era um sofrimento constante para mim, a cada dia. O trabalho durava muitas horas, era durante todo esse percurso. Eu vivia com umas pizzas embaixo do braço, de suor, de nervoso, angustiado. Então, depois a gente fez na Baía de Guanabara, esse mesmo trabalho, porque ele queria um lugar muito poluído, né? E então a gente fez lá também, depois de lá ia para uma ilha, não sei o que e tal. Então foi um trabalho de muita dificuldade. E esse trabalho quase me fez repensar se era isso que eu queria fazer na vida. Nossa, posso imaginar, viu? Você já teve uma experiência em ópera também, né, Márcio? Já. Na Bahia. Já. Eu fui na Bahia, a Bahia agora. E antes da Bahia eu fui para a Romênia, com esse mesmo diretor italiano, me levou para lá para a gente fazer Dom Juan. E a gente fez Dom Juan na Romênia. Eu fiquei louco com a Romênia. Eu achei um país incrível, incrível. Tem os ciganos, tem uma coisa incrível, as aldeias. Fui num casamento desses ciganos, parecia realmente filme. Agora a gente começa a entender um monte de filmes, né, o underground, os filmes que tratam disso. Do Costurica. Né, o do Costurica. Porque os animais ficam enfeitados de flores, a cidade inteira fica enfeitada. Acontece uma coisa assim, é uma semana de festa, é uma coisa de grande importância, assim. Então, você entrar nessas culturas, né? Ver isso, para mim, essa ópera foi incrível. E também a estrutura que eles tinham lá, sabe? Me disseram que era um país pobre da Europa, né? Romênia, né? Essa parte. Mas olha,
pelo menos nesse grande teatro, eles tinham equipe de costureiras, equipe de maquiadores, equipe de gente que só trabalha com couro, equipe de gente de pintura, equipe de técnicos, equipe de marceneiros. Eu falei, gente, eu não sabia nem mais com quem falar. Era uma maravilha. E depois quando voltei agora para o Brasil, foi ano passado. Eu fiz uma ópera que chamava Lídia de Oxum, na Bahia, do Eudásio Cardoso. Ele é a primeira primeira e única ópera negra brasileira. Brasil. Do Brasil. Foi uma ideia do Grande Otelo para o Eudásio e ele compôs a ópera toda, é belíssima. Mistura religião, racismo, a história, né, de um branco que se namora de uma negra, né, não teve um período colonial, então é muito incrível. Ópera é incrível. Agora, ópera não tem a relação do teatro, como a gente estava conversando. Não tem muito essa coisa do ensaio, porque o ensaio é para música. O ensaio é muito pouco para encenação. E a encenação também é limitada, porque o cantor de ópera tem os limites dele, né? Pelo menos os aqui do Brasil, né? Tenho visto óperas aí que os cantores dançam, pulam, entram na água. Agora, ali era uma questão um pouco mais delicada, né? Então, assim, a relação é muito mais próxima do encenador do que com teatro, onde eu entro junto com um ator, que eu fico mais próximo do processo mesmo. Ali é um pouco uma coisa de longas conversas com o encenador e de trazer projetos, claro, dentro do que você acredita, né? Mas trazer um projeto mais pronto para ele acontecer. E a orquestra, o coral, né? Tem um batalhão de gente assim. E quando você vê tudo junto, é muito emocionante. Eu ia fazer agora o Guarani no Municipal aqui de São Paulo. Aí a gente já tô com o contrato assinado, já tinha feito o projeto, já tinha sido aprovado, e aconteceu, né, a pandemia, e também tivemos 2 mortes logo no começo da coisa no Municipal, né, de um maestro e uma maestrina. Então, tá parado. Só que a gente, quando foi ler o Guarani, e a direção é do Marco Antônio Rodrigues, é incrível, né, o Guarani. Só que o Guarani, assim, tem coisas que eu acho que a gente levaria tomate, porque assim, por exemplo, o Guarani nega tem que negar que é índio, né, tem que negar sua origem, tem que negar sua religião, tem que negar no que acredita, para se converter ao catolicismo, para poder proteger a Ceci. Nem comia ela, mas só para poder ficar do lado. Então, eu falei, Marcão, nós vamos tomar tomate nessa Hoje em dia a gente não consegue mais lidar com uma essas narrativa questões. assim, né? É difícil. Mudou, né? Com toda a beleza da música, com Sim, tudo, né? Mas assim, então, Cláudia Barral está fazendo a dramaturgia, fez uma estrutura belíssima e a gente está fazendo uma coisa que chama Desconstruindo o Guarani. E começa com incêndio na Amazônia, por exemplo. Ah, Então, maravilha. um grande incêndio no teatro e é o começo da coisa. Ah, que lindo. Então, Quer dizer, que lindo assim é o belo do horror, né? A É o gente belo volta do aqui no horror. belo do horror, né? do Mas tem que atualizar, né? Como é que você tem? Vou lidar com tirar toda a identidade de um índio só para ele ficar do lado, para ele ter o direito de ficar do lado da branca. Lá. Essa visão europeia, Não né, dá do para lidar com Brasil, isso. não dá mais. Acabou. Né? E bom, ainda bem que a Lídia lá de Oxum era o contrário, era um ódio sobre o racismo, assim, é muito bonito. Ópera é incrível de fazer, mas é claro que a minha paixão e a minha coisa não adianta lá no teatro. Um teatro que nós estamos reaprendendo, né? Isso que eu queria perguntar, como é que você consegue ver daqui para frente, como vai ser? Você acha que descoberta aí uma vacina, as coisas voltam como era antes? Esse espaço que a gente está aqui agora, ele vai permanecer de alguma forma?
Como que você projeta esses pensamentos aí para o futuro? Difícil, né? Olha, o bonito, eu acho, disso que a gente está fazendo e de um trabalho web, assim, é o alcance. Eu fiquei muito Uhum, impressionado de, por exemplo, quando a gente fez com o Kaká, aqui o Sesc em casa, né? sim. De gente desde a Itália até Belém, até Boa Vista, até não sei aonde, ligar, escrever pra gente, dizendo, né? Então, o alcance com essa plataforma, com essa é muito diferente do teatro, né? É No teatro, a incrível, gente tem né? um trabalho de formiga, né? Sei lá. É. É. Mas Então, tem o caráter do presencial do teatro que ele é insubstituível, né? E essa insubstituível. É É, insubstituível. Você tem razão. Eu É tenho, muito eu tenho difícil. pensado muito assim que a gente vai ter que, por um tempo, e talvez depois isso possa até passar a ser uma linguagem mesmo, a gente encarar um aprendizado dessa hibridez, né? É um híbrido que não é teatro, não é cinema, não é televisão, É. é tudo isso misturado na web, que é um Uhum. espaço que te dá um recurso muito. Ele é mais ágil, você pode experimentar mais, é meio dar um É, nó, né? é. Então, a gente Ele, tem que pensar nisso mesmo, né? Eu nem sei se a gente deveria chamar de teatro, na verdade, porque ele realmente é, ele é, Não, é um ele é múltiplo. híbrido, é um É um múltiplo, híbrido. Tem razão. Ele, é ele pandêmico. é pandêmico. Ele é pandêmico. E você pode ter muitas linguagens e muitas possibilidades, né, para poder se expressar através dele. Sim. Agora, esse É, alcance al- também é isso, né, que você falou aí, que também às vezes é interessante, como um dos pontos positivos, que é isso, assim, algumas pessoas lá do Pará que nunca tiveram oportunidade de vir encontrar com o Cacá aqui, fazendo Pirandello, viu, né, você e o Cacá é, na live do Sesc, ou seja, e outras coisas, assim, eu li uma crônica do Aqualuz, ele falando da ubiquidade, que é essa possibilidade da gente estar no mesmo, em muitos lugares ao mesmo tempo, né? Por exemplo, essa conversa que dificilmente a gente poderia exato. marcar, ter uma equipe, ou a gente ir, ou você vir. Então, a Uhum. gente tem feito esses encontros com pessoas em vários lugares do país, é É. também interessante. Inês, eu recebi a semana passada um comunicado eu trabalhei com os Paetés no Alto Xingu, fiquei com eles há alguns meses, eu acho que quase 8, para a gente fazer um trabalho com a Thaís que chamava Recusa. Ai, E, é, e maravilhoso. aí, eu lá com. Agora eu recebi a semana passada um comunicado deles dizendo que viram a gente. Ah, Imagina, Paeté, lindo, numa aldeia do Xingu, né? lindo. É Então é bonito. um alcance realmente inesperado, né? Você não, É. isso acho que é o grande barato da coisa. Agora, como se expressar através disso é o que eu acho que a gente está descobrindo ainda. É, Tem experiências interessantes já, muito interessantes, mas eu acho que a gente tem muito a descobrir. temos muito a descobrir. Marcinho, e tem assim alguma coisa que você queria falar que a gente não te perguntou, que você tem vontade de falar para as pessoas, assim, uma coisa, enfim, muito livre, assim. Às vezes a gente tem vontade de falar algumas coisas, a gente não tem oportunidade, não surge uma pergunta que leve. Tem alguma aí que você pensa? Que você Olha, pensa queridos, assim? não acho que a gente teve uma conversa muito bacana, muito produtiva, assim, para mim. E eu não. Faço questão de ainda acreditar, sabe, Inês? E eu gostaria que as pessoas continuassem acreditando e trabalhando, insistindo e fazendo e persistindo, porque sem arte não dá, gente, não dá para respirar, não dá para se olhar, para se ver, para se conhecer, para se autoconhecer, né? Então,
para mim, assim, é só assim não desistir. Isso que foi citado por vocês é super importante, né? Não, você vê a Porque importância da arte hoje em dia, nesse momento em que a gente está. Se não existisse a arte, o que seria o que seria da gente sem um livro, sem um filme, não é sem uma um música, vídeo, uma música, né? não é? Como é que a gente estaria, né? Eu estaria já, né, pirado mesmo. Por isso que eu acho que o expressionismo é o que retrata a pandemia. Aquelas coisas absurdas assim. É O um pouco real, como o a gente está por real, dentro. o real tá de espantar mesmo, né? A gente É o que está olha de para espantar. tudo e tá de Tá espantar, terrível. totalmente. Eu vi hoje um manifesto, não sei se vocês viram, um depoimento da Eliane Brum, que é Não. uma jornalista, né, Não. incrível, maravilhosa, incrível, e é um acorde, é um sacode para a gente A que Eliane Brum tem escrito coisas maravilhosas, né? maravilhosas, Manda maravilhosas. pra gente esse Vou manifesto. mandar, vou mandar. Eu não vi esse, não, mas eu também tenho lido coisas incríveis, assim, né? Acho que é isso mesmo. É incrível. Queridos, foi lindo esse vinho com vocês, viu? Foi. Foi lindo, só deu mais saudade. Deu mesmo. Assim, eu fico torcendo para a gente se juntar de novo, Isso. porque eu sempre que me juntei com vocês saíram frutos lindos, assim. Sim. Namoro, a química desse namoro é boa, né? É boa. A Vocês foda são artistas é boa. Vocês são artistas incríveis. Abertos. Você também é um artista incrível e é um prazer ter você do lado da gente, ter você como parceiro e ter você como amigo. Você e o Kaká, nossa, fundamentais assim, para o grupo, para nós individualmente. Eu só tenho que agradecer. Muito obrigado. Muito especial. Muito obrigado mesmo. você. Meu querido. Morro de saudade de vocês e dos Silvios, tá? E a gente vai continuar aí. Teremos oportunidades de voltar muito. Isso. Outro dia a gente fala de projetos futuros. Isso. Né? Você quer falar de projetos futuros? Quer falar? Não. Eu aprendi com o mineiro isso a gente vai realizando, aí vai pondo. Ô, amor, muito obrigada. Obrigado, Paulo, viu? foi uma delícia a gente aqui fazendo esse vinho, esse papo delicioso. Né? Coragem e merda para nós. Isso. Merda para nós. Beijo no Kaká, beijo no Eduardo. Beijo no Play. Beijo no Play, Pode beijo deixar. no Kaká. Obrigado. E no Dudu, maravilhoso. E tá, Edu. Beijo, gente. Beijo. Inês, nós temos encontro amanhã, né, gata? Nós temos encontro amanhã. Aqui na cabeça, muitas coisas. Oba! Adorei. Até amanhã. Tchau, Paula. Tchau, querido. Obrigado. Tchau, Tchau. querido.